Bom dia mais uma vez aos nobres vereadores, vereadoras desta Casa Legislativa. Eu queria saudar toda a população de Caucaia que aqui presente ou pela internet nos acompanha, na pessoa do nosso presidente do partido, o professor Evandro, que está aqui presente, companheiro Ricardo, que é lá do Capuã, nossa assessoria, a assessoria dos demais parlamentares, a imprensa que acompanha aqui, os servidores desta casa também. Eu venho trazer um tema de grande relevância, talvez não concorra com o tema que a gente acabou de discutir, de fato, mas é um tema de grande relevância. Ontem nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E nós, enquanto, inclusive, integrantes da Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania dessa casa, não poderíamos deixar passar em branco essa data tão importante para o município de Caucaia, que possui biomas diversos, ecossistemas de variedades diversas também, e que o município de Caucaia, no próprio inciso 5º da Lei Orgânica do município, ele zela pelo princípio do respeito ao meio ambiente. Talvez as políticas que são pensadas e efetivadas pelo município de Caucaia, isso no histórico de construção do município, talvez não seja um município que de fato esteja envolvido ou comprometido com o cumprimento desse inciso, que é um inciso muito importante para o município de Caucaia. Digo isso por alguns depoimentos que nós assistimos na apresentação da proposta de avaliação do novo plano diretor do município de Caucaia, onde alguns especialistas falam de que o município de Caucaia deve estar, de fato, muito comprometido com o desenvolvimento econômico e nunca utiliza o termo sustentável ou de eficiência ambiental no município de Caucaia. Isso nos preocupa, porque é um município que possui uma grande variedade de lagoas, de rios, de riachos. Nós temos uma área litorânea muito grande, área de preservação permanente, área de preservação ambiental, áreas de dunas, faixa de serras. Nós não podemos de maneira alguma pensar um desenvolvimento do município de Caucaia sem estar atento a essas questões que de fato trazem que são objetos de importância para toda a sociedade aqui do município de Caucaia. Eu queria lembrar que ontem, na passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, que essa data ela foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi realizada no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Através do decreto 86028, de 27 de maio de 81, o governo brasileiro também estabeleceu que, nesse período, em todo o território nacional, se promovesse a Semana Nacional do Meio Ambiente, que tem por finalidade apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do nosso país. Se nós temos o Dia Internacional do Meio Ambiente, se nós temos instituído a Semana Nacional do Meio Ambiente, nós trazemos para essa Casa Legislativa, que deverá ser apreciada em segunda discussão daqui a pouco, um projeto de lei de nossa autoria que regulamenta a Semana Municipal do Meio Ambiente, onde, na nossa proposta, a gente compromete o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia, o IMAC, a Secretaria de Educação do município e vários setores da administração pública direta do município de Caucaia, da iniciativa privada e da sociedade caucaiense, para que todos esses atores, eles de fato se comprometam a dar visibilidade à questão ambiental do município de Caucaia. O Dia Mundial do Meio Ambiente chama a atenção da ação política dos povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental. Nós temos um programa da ONU para o Meio Ambiente que personaliza questões ambientais e possibilita a cada um perceber não somente sua responsabilidade, mas também o poder de se tornar um agente para a mudança, apoiando uma forma de desenvolvimento mais justa e sustentável. Então, nossa preocupação é que o nosso plano diretor, atendendo os princípios estabelecidos na Lei Orgânica do município de Caucaia, que deverá ser apreciado por essa Câmara de Vereadores, que de fato estejam envolvidos e comprometidos com o cumprimento a esses princípios ambientais. Assim, a necessidade de instituir a Semana do Meio Ambiente deverá se constituir como instrumento para promover um mundo mais limpo e verde para si e para as próximas gerações. Nós não podemos, de maneira alguma, se furtar da nossa responsabilidade de entregar o nosso planeta às futuras gerações melhor do que nós pegamos. Infelizmente, nós temos visto as grandes nações mundiais, as potências mundiais, sem ter o mínimo respeito, acabando com a camada de ozônio, trazendo grandes poluentes, novas tecnologias que comprometem a vida das nossas futuras gerações.
Diante desse contexto, o município de Caucaia não pode e não deve perder essa oportunidade de tratar a questão ambiental como um tema relevante e estratégico para toda a sociedade, especialmente pelo fato da nossa cidade possuir características ambientais particulares. Nesse sentido, faz necessário reafirmar o grande patrimônio ambiental existente em nosso território municipal, integrante de áreas litorâneas, serranas e de áreas sertanejas, características do semiárido nordestino. Em nosso município dispomos de áreas de grande relevância ambiental, como as unidades de conservação, as áreas de preservação ambiental do estuário do Rio Ceará, a área de preservação ambiental do Lago Amado Cauípe e ainda cedia o Parque Botânico do Ceará. Além dessas áreas, Caucaia possui ainda as terras indígenas tradicionalmente ocupadas pelos povos Tapé e Bianassé, reserva indígena Tábua do Zanassé e diversas comunidades quilombolas. Diante desse cenário, a Semana de Meio Ambiente de Caucaia também deve promover ações que valorize e que reconheça o papel imprescindível exercido por esses povos originários e pelas comunidades tradicionais na preservação e conservação das áreas ocupadas por elas. Talvez sejam povos e comunidades tradicionais que habitam essas áreas, as áreas mais conservadas do planeta Terra e que, de fato, exercem uma função socioambiental extraordinária e imprescindível para o futuro das nossas próximas gerações. Diante da relevância do tema, há de se reconhecer a necessidade de instituição da Semana do Meio Ambiente no âmbito do município de Caucaia, como forma de ampliar o debate e a reflexão sobre o tema do meio ambiente em conjunto com a sociedade local. A Semana do Meio Ambiente de Caucaia deve rememorar os compromissos assumidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que tal celebração seja ampliada no sentido de compreender uma semana inteira de realização de campanhas educativas e informativas, além da adoção de diversas outras ações positivas em relação à preservação do meio ambiente no âmbito municipal. O município de Caucaia não pode deixar de participar amplamente deste debate, tão importante para toda a sociedade, de modo que a instituição da Semana do Meio Ambiente é o meio mais adequado para fomentar esta discussão. Essa é a justificativa que nós trazemos para esta casa com relação à aprovação da Semana do Meio Ambiente, para que, inclusive, essa Casa Legislativa, nos próximos anos, esteja mais comprometida e protagonizando também, junto com a administração pública, a iniciativa privada e a sociedade civil, uma participação mais ativa na Semana do Meio Ambiente, já que nós estamos regulando essa semana. Outra questão que nós trazemos para a pauta ainda ambiental é sobre a carnaúba, né? Uma árvore que é simbólica, que é um símbolo do município de Caucaia, que é um símbolo do estado de Ceará, e que nós trazemos para essa Casa Legislativa também uma proposta de regulamentar o dia da carnaúba. Talvez muitos pensem que seja uma iniciativa boba, ou uma iniciativa que não representa uma importância tão grande assim para o município de Caucaia. Mas lembramos que a carnaúba ela é protegida por um decreto estadual, né, e que o corte de uma... Exatamente, não se perde nada. E que o corte de uma unidade de carnaúba, inclusive, ela viabiliza uma infração ambiental e uma aplicação de uma multa de pelo menos R$500 por cada indivíduo, e que ela, de fato, ela parte da identidade de construção do município de Caucaia. Carnaúba é uma palmeira que habita no Nordeste brasileiro, nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. A presença dessa palmeira, ela representa a criação de milhares de empregos diretos e indiretos, principalmente no período mais seco do ano. A safra da carnaúba se estende de agosto a dezembro, quando acontece o corte da palha da carnaúba e a fabricação de cera. E tudo não se perde, como disse o nobre vereador Ricardo Cordeiro. Do ponto de vista econômico, a cera da carnaúba é considerada uma das principais atividades extrativistas do estado do Ceará. Está entre os 10 produtos mais exportados aqui do nosso estado. A cera de carnaúba está presente em vários componentes e produtos industriais, tais como cosméticos, remédios e eletrônicos. O mercado externo é o mercado prioritário da carnaúba. Aproximadamente 90% da sua produção são destinadas ao mercado internacional, tendo como principais destinos a Europa, o Japão e os Estados Unidos. A carnaúba ela ganhou destaque através do decreto de março de 2004, que distingue a carnaúbeira como árvore símbolo do Ceará. No nosso estado, 200 mil famílias vivem da cultura, que gera renda no segundo semestre do ano, período da estiagem, quando não há outras culturas de sequeiro. É importante salientar que em Caucaia a extração ocorre pela comunidade local, sem agressão ao meio ambiente.
Há estudos que comprovam que o corte da palha da carnaúba provoca uma maior sobrevida a esta planta. No início do século passado, a cera de carnaúba correspondia a 41% das exportações cearenses, beneficiando principalmente as cidades produtoras como as vilas de Tabuleiro, Xeré e São João, no Vale do Jaguaribe. Portanto, é de se afirmar que a cultura da carnaúba é um dos maiores patrimônios do estado do Ceará. Para o povo tapeba, o povo ao qual eu pertenço, a carnaúba é muito mais do que uma simples fonte de renda. Ela ocupa um lugar na simbologia e na espiritualidade indígena. Acreditam os mais velhos da etnia de que a carnaúba seria a morada dos encantados e que, portanto, é uma árvore sagrada para o povo. Os tapeba, o meu povo, realiza a festa da carnaúba como forma de agradecimento e reverência à planta e aos encantados. Os artesãos indígenas usam a matéria-prima da carnaúba para confeccionar os vestimentos tradicionais, indumentárias, cordas de tucum, peças com miniaturas de animais, etc. A planta também é medicinal. Os nativos locais usam a raiz da carnaúba branca para curar algumas doenças. Os tapeba também atuam no corte da palha da carnaúba. No entanto, pela falta de apoio à atividade, vem sendo reduzida. Assim, a necessidade de apoio do poder público por meio de projetos produtivos que vislumbram a assistência técnica, a aquisição de materiais e equipamentos e a construção de infraestruturas comunitárias dariam um reforço importante para que a atividade continuasse ocorrendo e não desaparecesse. O povo tapeba realiza anualmente a festa da carnaúba no dia 20 de outubro. A festa é composta pelo ritual da purificação das crianças tapeba, realizado ao amanhecer nas margens da Lagoa dos Tapeba. Também realizada a corrida com a tora da carnaúba, o desfile de vestimentas tradicionais à base da matéria-prima da carnaúba e o ritual da carnaúba que ocorre no período da noite. Essa festa ela é aberta para visitantes diversos, turistas, escolas, grupos coletivos. Reconhecer, portanto, essa manifestação cultural e a valorização dessa atividade econômica por meio da instituição do Dia da Carnaúba no âmbito do município de Caucaia no dia 20 de outubro se faz necessário como forma de valorizar a identidade local. Essa é a nossa justificativa, então, para o segundo projeto de lei que nós colocaremos agora, daqui a pouco. Agora, para finalizar a minha exposição aqui nessa tribuna, e aí ainda sobre o tema do meio ambiente, eu trago uma preocupação nossa. Hoje o governo do estado do Ceará, ele é gerido por um governador que é do meu partido, mas que infelizmente em alguns aspectos, e aí ligado à questão ambiental, tem cometido erros que dificultam inclusive essa parte da sustentabilidade. Colocou no Facebook, na página individual e oficial do governador Camilo Santana, uma notícia que começa dizendo que mais uma inovação do governo do estado. Ele fala que poço direcional horizontal. Pela primeira vez no Brasil está sendo implantada uma tecnologia que garante água quase 10 vezes mais que um poço tradicional. Essa é mais uma ação para combater a seca e promover melhorias no campo e na cidade, assim diz o nosso governador. Ele segue ainda dizendo que a estrutura também usada em países como a Holanda, a França e a Alemanha, se trata de um poço projetado com 2 furos horizontais com 500 metros cada. E aí ele segue informando que o governo do estado segue investindo em tecnologia para que atendam a realidade das pessoas. Já são mais de 3 mil poços perfurados, 550 chafarizes instalados, 330 quilômetros de adutora de norte a sul do Ceará e mais 191 sistemas de dessalinização da água. E agora, pela primeira vez, temos uma obra de captação e abastecimento nessa dimensão ainda falando sobre essa tecnologia do poço direcional horizontal. E a pergunta que faço, não enquanto um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, a qual o governador faz parte, mas como simples caucaiense, é de quantos desses poços vieram para Caucaia? Ele fala de 3 mil poços. Outra pergunta que devamos fazer é quais são os reais impactos ambientais e sociais dessa retirada de mais de 1.000 litros de água por segundo desses aquíferos para saciar a sede não das pessoas, mas da indústria. Já que essa experiência que está acontecendo nas dunas do Pecém são águas que são diretamente ligadas à manutenção do complexo portuário industrial do Pecém, e não para saciar a sede da sociedade de Caucaia, ou de São Gonçalo do Amarante ou da região. Falando em impacto ambiental,
Vocês saberiam dizer se foi feito aí a rima desses empreendimentos? Pergunta que fica no ar. É importante salientar que a superexploração de aquíferos costeiros produz uma cadeia de impactos negativos no meio ambiente, desde a diminuição do fluxo dos rios, de desaparecimento de lagoas, diminuição das chuvas, alteração dos ecossistemas, salinização dos aquíferos, dentre outros. E é muito preocupante. Por outro lado, os governos precisam adotar políticas públicas para o abastecimento de água, o que é um problema crescente, pelas disputas pelo uso desse recurso e em função do aquecimento global, que tende a diminuí-lo nas regiões semiáridas e áridas de todo o planeta. Esse problema é maior, sobretudo, quando pensamos que a superexploração seria para beneficiar diretamente o componente econômico do sistema a qual muitos fazem restrições. E aí, nesse caso, citamos que essa água deverá ser direcionada para o Complexo Industrial Portuário do Pecém e não para a sociedade de Caucaia e municípios vizinhos. Temos que fazer essa discussão, então, em sua toda totalidade, visando analisar o impacto da superexploração nos aquíferos, mas também que tipo de alternativa de desenvolvimento e de políticas públicas associamos a essas análises. Por fim, é fato notório que as dunas do Pecém, Cauípe, as águas cristalinas que estão dentro do território de Caucaia, a extração em larga escala dessas águas, dessas dunas, ameaçam também toda a rica flora da estação ecológica, uma importante unidade de conservação ainda pouco estudada, que conta com espécies raras em uma densa floresta de duna, um local incrivelmente bem preservado, que apesar de desafaunado pela caça, conta com árvores antigas e um verdadeiro registro vivo de como eram as nossas dunas há 500 anos atrás. Bem próximo também existe a floresta de Tabuleiro do Pecém, que apesar de ser uma área destinada ao Parque Industrial da Siderúrgica, é uma importante área verde do nosso estado. Então, companheiros e companheiras vereadores, vereadoras, eu trago aqui esse tema para a Câmara Municipal de Caucaia, embora para muitos talvez não seja um tema tão bom de se discutir, de se debater, mas é importante colocar que as águas do território de Caucaia, eu cito aquela área das águas cristalinas, ali da Barra do Cauípe, estão sendo objetos de retirada dessa água para alimentar a indústria, enquanto o povo de Caucaia ainda padece com relação à sede e que, infelizmente, as políticas não têm priorizado a água para o consumo humano e somente ligada à manutenção do agronegócio e das empresas em nosso estado do Ceará. Então, fica aqui a crítica ao governo do estado. Nós, enquanto parlamentar do Partido dos Trabalhadores, deveremos encaminhar essa reflexão para o nosso governador. Inclusive, fizemos um pedido de audiência com ele, para que a gente, inclusive, leve para ele as nossas recomendações e as nossas críticas, para que a gente possa beneficiar todo o povo de Caucaia e todo o povo do estado do Ceará. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Vereador Weber, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela sua passagem, como sempre, traz assuntos muito atuantes, né? Em falar sobre a nossa carnaúba, que está no brasão do nosso... Isso. É uma árvore que ela é muito valorizada e que trouxe muita riqueza para outros antigamente, né? Eu me lembro que morava em Sítios Novos, o senhor Marculino, ele trazia cera de carnaúba, era da cera da palha e do olho, que era amarelinha, era dinheiro. Ele, quando voltava, duas carradas que ele levava, trazia de cera de carnaúba, ele comprava um caminhão novo. Era tanta riqueza, né? Aquele pó. E outro assunto aqui muito importante é sobre o meio ambiente. E hoje os produtores de carne, assim, o mais é o seu Américo Gomes e o Zé Maia, né? Hoje o meio ambiente está sendo discutido nas mesas, nas rodas mais importantes dos grandes presidentes, porque é algo de preocupação do nosso futuro, sobre o clima e como será, né? Como vai acontecer? Nós sabemos que o mundo não acaba mais com água, porque Deus acabou uma vez, ele disse que nunca mais acabaria o mundo com água. Isso aí não tem perigo, mas cada ano que passa vai diminuindo, vai reduzindo o inverno e a gente vê como está a consequência. Então, é algo preocupante neste assunto.
E nós temos que ter o maior cuidado do meio ambiente. E Vossa Excelência fala no seu discurso aí, nós temos que ter cuidado com os... são aprovados pela Câmara aqui, os conjuntos habitacionais, os loteamentos. Porque muitas vezes o loteamento é para ter a área institucional, a área verde, e às vezes coloca a área verde no lugar que nem existe e às vezes nem tem. E conjunto tem que ser porque é obrigação. E nós, como representantes, nós como vereadores aqui, temos que olhar até uns loteamentos que estão feitos aqui, que a área verde não pastor, esse caso dos loteamentos, faz tempo que eu digo isso daí para a CEPLAN, que ela veja, que ela ande nas áreas sem prejudicar os outros, e olha esses loteamentos, que quando são feitos, aí fica o quê? Eles vendem e só tem a minuta do terreno. Quer dizer, não tem nada passado pela Câmara, pela CEPLAN, muitas vezes não passa. Aí eles vendem o terreno, abrem as ruas, quem vai fazer o calçamento é o município, quem vai colocar a iluminação pública é o município, quem vai colocar a água é o município, quer dizer, tudo tem isso daí, quer dizer, essa fiscalização e olhar lá, que não derrube as casas e que tem quem está fazendo alguma coisa, que faça esse papel em cima dos loteamentos. Na área acolá da Taquara, só o que tem. A área verde ali ao redor da Lagoa do Itambé está tudo construído de casa de taipa. E ali não é para ser daquela maneira. Está quase construindo dentro da lagoa. Se houvesse um inverno bem grande, com certeza ia inundar aquelas casas que estão ali. E é preocupante, não só para nós aqui, mas em toda a nação. A gente vê como desmatando lá no Belém do Pará, em Manaus, eles estão sendo ali acompanhados, para que aquelas madeiras, aqueles grileiros que eles têm, não venham te fazer desmatar e no futuro nós sejamos prejudicados com o clima, porque o clima depende do meio ambiente. Então, vereador, Vossa Excelência, está de parabéns. Estou aqui de pleno acordo com o seu projeto. O meu voto é sim favorável ao seu projeto, porque vejo que é de muita relevância para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado pela parte do vereador Pastor Dalmastro, mas contribuição do vereador Ricardo. Passa a palavra agora para o vereador Messinho. Vereador Weber, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizar mais uma vez. Vossa Excelência, sempre que vai à tribuna, traz assuntos importantes, principalmente aqueles assuntos em que Vossa Excelência defende muito bem, com muita propriedade, sobretudo aqueles que tratam a respeito da cultura do povo que Vossa Excelência aqui nessa casa representa. Quando Vossa Excelência falou em relação à água, e eu aqui já tive a oportunidade algumas vezes também de falar, a água ela não é alimento, vereador Micauê, a água é elemento, 70% do corpo humano é feito de água. A gente passa até sem energia, não passa? Mas sem água a gente não consegue passar, não. E quando Vossa Excelência traz a preocupação a essa tribuna, eu acredito que essa casa precisa muitas vezes, em alguns temas, ser um pouco mais enfática, e esse é um assunto importante, porque está dentro do nosso estado, dentro do nosso município, uma exploração, como Vossa Excelência falou, que não é nossa. É uma exploração que, na verdade, é mais com a visão econômica do que com a visão social. E quando a visão ela passa a ser mais econômica do que social, pode ter certeza que a gente, em pouco tempo, começa a ver ou passar por alguns problemas. Nós temos aqui uma costa gigantesca. A água tem muito na costa. E o governo, ele pode, muitas vezes, ele pode, na verdade, sempre que precisar de água para poder fortalecer a indústria, que aqui eu não quero, de maneira nenhuma, transparecer que sou contra, pelo contrário, a favor, porque gera emprego, gera imposto, e o que gera emprego gera cidadania para o nosso povo. Mas essa água aí, ela pode simplesmente ser dessalinizada. E pode ser usada nessas indústrias. Porque muitas vezes, enquanto a gente anda por aí, os vereadores, principalmente aqueles que são votados no sertão, vereador Dimas, como Vossa Excelência é votado no sertão, muitas vezes já viu
Lá no sertão de Vossa Excelência, uma senhorinha com uma lata d'água na cabeça. Ela tem tanta prática que nem a mão ela bota mais. De tanta prática que ela tem de levar uma lata d'água na cabeça, e porque se não fizer isso, ela não consegue fazer o arroz dela, não consegue fazer o feijão, não consegue fazer o básico que ela precisa fazer dentro de casa. E na verdade, esse tipo de política pública, ela tem que ser voltado para as pessoas que precisam da água, mas não é para estar jogando água para cima, não, é para viver, vereador Neto, é para viver. E aí a gente pode conclamar o Estado do Ceará, inclusive essa casa pode mandar um ofício, para que o Estado do Ceará possa desenvolver ainda mais esse tipo de política, para poder dessalinizar a água que a gente tem, aí sim, para que as indústrias sejam abastecidas. Mas a água do solo, a água pura, a água limpa, que nós temos aqui como riqueza na nossa cidade, deve ser utilizada, mas deve ser utilizada para quem precisa, que é o nosso povo, principalmente aqueles que hoje têm passado dificuldade. Parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. Vereador Messinho, sempre muito sensato nas suas observações, e dizer assim, o Estado do Ceará, ele tem, de fato, conduzido uma política insustentável com relação à questão hídrica, né? Tanto é que a gente viu aí o açude de Banabuiú chegando a 0%, secou totalmente, e a água dali foi para o agronegócio daquela região. Nós tivemos o açude Castanha. E aqui se final tem um hospital, cara. Essa água, ela não foi para casa das pessoas boa fé, simples calcarense, cidadão que trabalha e quando chega em casa quer ter a água na torneira em casa, não. Ela não foi consumida por isso, não. Mas o que se vê na imprensa é um incentivo para que a população ela continue economizando a água. Só que a água para o consumo humano, ela tem sido muito menor com relação à água que tem sido utilizada na indústria e no agronegócio. É importante que se diga isso. A gente não pode colocar na conta das pessoas simples de Calcaia a responsabilidade por economizar, tendo em vista que a política que nós temos visto aí é uma política contraditória. Se não, vejamos para onde é que a água está indo. Federação das Associações do Perímetro Irrigado do Jaguaribe Apodi consome 553 milhões de litros de água por dia. Vamos seguir. A Ambev, a que faz cerveja, muita gente gosta da cervejinha. A Ambev ela consome 20 milhões de litros de água por dia também, aqui do Ceará. Vamos aqui, não, tem alguns aqui. Temos a Termoelétrica e Siderúrgica do Pecém, aqui próximo, que a água desses poços que estão sendo perfurados vai para lá. Consome 226 milhões de litros de água por dia. Vamos aqui para a mina de Itataia, 23 milhões de litros de água por dia. Um complexo hoteleiro que fica aqui em Aquiraz, que é o Aquiraz Hotelaria, consome 6 milhões de litros de água por dia, consome mais água do que o próprio município de Aquiraz. Me pergunte se a política hídrica no estado do Ceará, ela está pensando de forma sustentável, ou de fato, aonde está a prioridade. Porque se nós já secamos o Banabuiú, quase secamos o Castanhão, secamos os sítios novos, agora sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos maquiando uma possibilidade real ali da Cristalina secar, da Barra do Cauípe secar, porque nós estamos tirando água do subsolo, é uma água subterrânea. E a água subterrânea também, ela também não pode acabar. Então, fiquemos ligados, enquanto parlamentares, enquanto munícipes da sociedade de Calcaia, que nos assiste, que nos acompanha, para que a gente possa defender um patrimônio que é nosso, que como foi colocado por Vossa Excelência, vereador Messinho, a água que está sendo explorada aqui não é por nós e não está sendo dirigida para nós, mas para alimentar um grande complexo que nós temos aí, que infelizmente a mão de obra, ela também não prioriza a mão de obra do município de Calcaia, e que o município de Calcaia, talvez no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, tem ficado mais com ônus do que com bônus. Aí a gente precisa alertar para esta questão. Tem água na Silate e não tem água na primavera. Exatamente. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade, presidente Faberlândia, a possibilidade de debater com os vereadores e vereadoras, de trazer aqui a nossa mensagem de que é preciso nós transformarmos a nossa sociedade e o nosso planeta num planeta mais sustentável, mais equilibrado ambientalmente. Nós estamos aí como defensores do meio ambiente. Muito grato. Nós que agradecemos pela relevância do assunto que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna.